Galera, questão 96, agora direito constitucional, ó. A gente saiu de direitos humanos. Eu percebi que direitos humanos ficam mais acanhados, né? Direitos humanos ficam mais ouvindo. As matérias de direito, ó, quando a gente sai de direitos humanos, vocês participam mais. Eu já observei isso aqui nas últimas aulas. Nas últimas aulas, vocês ficaram mais na de vocês, né? Em direitos humanos. Participa mais das outras matérias, né? Direito constitucional, processual penal, administrativo e legislação, beleza? Mas a gente vai bater mais aí em direitos humanos. Vamos lá. A respeito dos direitos e deveres do cidadão expressos no artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Vamos lá. É garantido o acesso às informações de interesse particular retidas pelos órgãos públicos. O direito de petição aplica-se somente ao poder legislativo. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. A prática do racismo constitui crime insuscetível de graça e anistia sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. E letra E. É inconstitucional o direito de reunião com fins pacíficos em local aberto ao público. Galera, a primeira dica que eu vou dar para vocês aqui de direito constitucional, leiam o artigo 5º da Constituição. Professor, quantas vezes eu devo ler? Não coloque limite. Leia sempre que puder. Dê uma lida. Aliás, imprima um artigo 5º. Imprima um artigo 5º, que é para você ter sempre a sua mão. Sempre a sua mão. Vai sair, vai ficar um tempo parado ali, leva o artigo 5º para você dar uma lida. Tá sem fazer nada, leia o artigo 5º, tá bom? Vai fazer que nem um colega meu, não. Ele plastificou e colou na parede do banheiro. Sempre que ele ia tomar banho, ele tava lá dando a lida no artigo 5º. Gente, artigo 5º serve para tudo, tá bom? Para todas as matérias, o artigo 5º ele é fundamental, principalmente direito constitucional. Então, as provas, as questões, isso aqui, ó, há anos que já é dessa forma. Eu lembro de um professor, uns 10 anos atrás, falando isso aqui. E hoje continua do mesmo jeito. E sempre vai ser do mesmo jeito. Artigo 5º é importantíssimo para a prova. Então tem que ler mais de uma vez para você, ó, se familiarizar cada vez mais com os artigos, com as regras que estão ali dentro do artigo 5º. Vamos lá, gabarito aqui, letra, e também já falou, né? Ó, gabarito aqui, letra A. É assegurado o acesso às informações de interesse particular retidas pelos órgãos públicos. Galera, qual é o remédio constitucional que eu vou utilizar para, né, ter acesso a informações? Ó, o habeas data, beleza? Agora, se for sobre certidões, se a questão pedir, ó, que você quer impetrar ali um remédio para conseguir lá uma certidão, aí é mandado de segurança. Toma cuidado com esse tipo de questão aí, viu? Você falou em certidão, mandado de segurança, direito líquido e certo. Agora, informações do impetrante, né, que diz respeito a você, habeas data. O direito de petição aplica-se somente ao poder legislativo, falso. Ó, toma cuidado com somente. Será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião? Não, gente. Crime político de opinião, não há a extradição. A prática do racismo constitui crime insuscetível de graça e anistia, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Talvez essa daqui foi a que confundiu mais. Professor, a prática do racismo constitui crime insuscetível de graça e anistia? Segura aí que a gente vai ver. É incondicional o direito de reunião para fins pacíficos? Não, gente. Tem condições. Quais são as condições? Aviso prévio, né? O aviso prévio é a garantia que vai ter reunião? Não, mas exige apenas o aviso prévio, beleza? A comunicação anterior, para que não choque ali, né, a questão dos horários. Olha só. Galera, crimes, ó, aqui não colocou o inafiançável, né? A prática do racismo constitui crime suscetível de graça e anistia sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. São crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia.
O tráfico, que é o H3T, né? Tráfico, tortura, terrorismo e os hediondos. O racismo e a ação de grupos armados. A ação de grupos armados. Aqui a questão está incompleta, mas poderia ser o gabarito aqui também, viu, gente? Letra D. Ó, a letra D também, ela só está incompleta. A prática do racismo, ela é insuscetível de graça e anistia, sujeita a pena de reclusão. Agora, tá faltando aqui o imprescritível, né? Mas só porque tá faltando, a questão considerou errada só por causa disso. Tá vendo, né? Que de banca para banca muda o posicionamento, né? Tem bancas que só porque tá incompleto não significa que tá errada a questão. Beleza? Aqui porque faltou imprescritível, ela já considerou a questão aí errada, beleza? Mas vamos lá, bora revisar. Ó, crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. O H3T, né? Hediondo, tráfico, tortura e terrorismo, mais o racismo e a ação de grupos armados. São inafiançáveis e também insuscetíveis de graça e anistia. Ó, imprescritíveis. Quais são os crimes imprescritíveis? Ó, racismo, mais injúria racial, né? Ração. E ação de grupos armados, beleza? Contra a ordem democrática. A gente já viu isso aqui, né? Para o STF, a injúria racial, ela também é imprescritíveis. Inafiançáveis são todos são inafiançáveis. Imprescritível, ração, né? Racismo mais ação de grupos armados. E insuscetíveis de graça ou anistia. Ah, entendi, gente, entendi. O racismo, ele não tá como insuscetível de graça ou anistia. Ó, vamos lá, bora reformular aqui. Bora reformular aqui, ó. O racismo e a ação de grupos armados, né? A ração, ela é imprescritível e inafiançável, viu, gente? Então aqui, ó, não era para ter colocado isso aqui, viu? Estagiário, no caso eu, acabou errando. Ó, esses daqui são imprescritíveis. Era para estar nesse slide aqui, ó. Era para estar nesse slide. Tá bom? Então, vamos lá. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Esses aqui, ó. H3T. Beleza? Além de ser inafiançáveis, eles também não comportam graça ou anistia, ó. É insuscetíveis de graça ou anistia. Então, passa um traço aqui embaixo. O racismo e a ação de grupos armadas, deveria estar nesse slide aqui, eles são imprescritíveis. Ó, são inafiançáveis e imprescritíveis. Então, não cabe fiança, mas imprescritíveis. Ele não prescreve, ó. Então, deixa eu passar um traço aqui, ó. Agora entendi porque a questão está errada. Então, ó, onde tem aqui insuscetível de graça ou anistia, você risca, tá bom? Somente insuscetível de graça ou anistia, só o H3T, beleza? Hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. O ração é só imprescritíveis e inafiançáveis, beleza? Então, gabarito aqui. Ó, eu coloquei no slide, você vê como é a indução ao erro, né? Só porque eu coloquei no slide aqui errado, eu acabei induzindo, achando que racismo e ação de grupos armados também eram insuscetíveis de graça ou anistia, beleza? Então tá errado. Racismo, inafiançável e imprescritível. E o H3T, insuscetível de graça ou anistia. Todos são inafiançáveis, viu? Todos são inafiançáveis. Agora, a tortura, o tráfico e o terrorismo, eles prescrevem. O crime hediondo, ele prescreve. Só não prescreve o ração, que é o racismo e a ação de grupos armados. Ó, todos são inafiançáveis, imprescritíveis. Somente isso daqui, ó, ração
e insuscetível de graça ou anistia. Ó, o slide é esse aqui, gente. O slide é esse aqui, ó. Inafiançável, todos. Quais não prescrevem ração? Racismo e ação de grupos armados e também, segundo o STF, a injúria racial. Agora, insuscetível de graça ou anistia, o H3T. Hediondo, tráfico, terrorismo e tortura, beleza? Então relevem isso daqui para a prova de vocês. Tranquilo, gente? Deu para entender? Conseguiram entender? Se não entendeu, não se preocupa que a gente volta aqui. Qualquer coisa fala que a gente pronto, show de bola. Então vamos adiantar aqui, beleza? Então considerem, ó, esse finalzinho aqui, que é a fundamentação correta. Ó, a fundamentação correta é isso daqui. Vamos lá, questão 97. Nicolas Neto é agente policial e recebe mandado para ingressar no domicílio de Expeditos Crasso. Nos termos da Constituição, o ingresso no domicílio dos indivíduos deverá ocorrer no caso referido. Gente, vamos lá. Como é que acontece aqui o ingresso no domicílio? A gente sabe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Mas cabe exceções. A gente sabe que tem exceções. É a qualquer hora que eu posso entrar na casa do indivíduo, com hora marcada. Vou ligar para ele e marcar um horário. 2 dias após a expedição do mandado ou durante o dia. Ó, é agente policial, ele recebeu um mandado, então ele tem um mandado judicial, beleza? Para ingressar no domicílio. E esse ingresso se dará durante o dia. Ó, eu já vi que eles estão perguntando qual o conceito de dia. Tá bom? Então, de dia, gente, ó, para saber aqui o que é dia, a gente tem que saber que existe vários critérios. Tem o critério do horário. Considera-se dia das 6 da manhã até às 18 horas. Então, segundo o critério do horário, dia vai ser das 6 da manhã até às 18 horas. Então, das 6 às 18 horas. Aqui é um dos, viu? Um conceito de dia. Existem mais. Por exemplo, aurora ao crepúsculo. Ó, do amanhecer até o entardecer, o escurecer. Tem locais em que demora para amanhecer, né? Tem locais que 5 horas da manhã já é dia. E tem locais que demoram para escurecer, né? Principalmente a região sul do país. Das 7 horas da noite, de 19 horas ainda tem aquele clarão, né? Então, para que não haja essa insegurança jurídica, a lei de abuso de autoridade trouxe o conceito de dia, dizendo que dia é das 5 da manhã até as 21 horas. Ó, trouxe esse conceito de dia, o que eu acho que é o mais correto, né? Ter ali pelo menos um horário definido pela lei, para que não haja insegurança jurídica. Então, independente se está dia ou se está amanhã, se está claro, se está escuro, é 5 horas da manhã até as 9 horas, isso aqui deveria ser considerado dia. Mas não é assim que funciona, gente. Se liga nisso aqui, ó. O STF, ele tem uma decisão, um precedente, ó. Um precedente, considerando o dia isso daqui. Na verdade, o STF, ele considerou a prova que foi colhida às 5 da manhã como uma prova ilícita. Né? Nos seus julgados, em 2012, ele considerou que uma prova que foi colhida, a polícia entrou 5 horas da manhã na casa do indivíduo e apreendeu alguns documentos. O STF considerou aqueles documentos como ilícito. Aquela prova ali não servia de nada, porque para o STF, dia é das 6 da manhã até as 18 horas.
A Constituição fala que o ingresso deve ser durante o dia, por determinação judicial. Como entraram na casa do indivíduo às 5 da manhã, para o STF ainda era noite. Ainda era noite. 5 da manhã até as 9 horas, isso aqui, gente, quem trouxe foi a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade, em seu artigo 22, fala que não se considera-se abuso de autoridade o ingresso no domicílio a partir das 9 ou antes das 5. Então, depois das 21 horas, 21 horas e 1 minuto é noite. Até as 4 horas da manhã e 59 minutos ainda é noite. Então, 5 horas da manhã até as 21 é considerado dia. E o ingresso, se for antes desse horário, ou nesse intervalo aqui, ó, de 9 às 5, né? Nesse intervalo aqui, ó, de 5 a 9 é dia. E de 9 até 5 da manhã é considerado noite. Então, o que é que acontece? Olha só. Olha o perigo que a gente tem aqui com essa situação. Imagine só a seguinte situação. Ó, bota aqui 5h30 da manhã. 5h30. 6 horas. Vamos lá. 5h30 e 6 horas. Se uma busca e apreensão for feita no domicílio, o ingresso no domicílio for feito aqui, às 5h30 da manhã. Nesse ponto aqui, ó. Às 5h30 da manhã. Você não tem abuso de autoridade, tá vendo? Porque abuso de autoridade a partir das 5 já não é considerado abuso de autoridade. Porém, segundo o STF, essa prova ela não vai servir, porque ela é uma prova considerada ilícita. Então, o perigo que a gente tem é isso aqui, ó. O agente entrou na casa, cumprindo ali uma ordem judicial, ó, às 5h30 da manhã. Beleza, não temos abuso de autoridade, porque a partir das 5 da manhã é considerado dia. Mas essa prova, ela não serve para o STF. Porque o STF, ele considera dia a partir das 6 horas. Entenderam? O perigo que a gente tem é esse aqui. É você ter ali não tem abuso de autoridade, só que a prova não serve para nada. Então a gente fica aí nessa insegurança ainda, né, gente? Ainda nessa insegurança. Beleza? Então dia aí, ó, é das 6 às 18, da aurora ao crepúsculo, ou das 5 até as 21 horas, beleza? Então segue ainda esses 3 aspectos. Até a gente ter uma decisão aí já pacificando o que é dia de modo geral, né? Enquanto não tem, dia é considerado das 6 às 18, da aurora ao crepúsculo, ou das 5 até as 21 horas. Beleza? A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo, não adianta nada entrar antes das 6, verdade? Não adianta nada sair do abuso e ter uma prova ilícita. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por ordem, ó, por determinação judicial, beleza? Questão 97. O artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, entre outras garantias fundamentais, dispõe que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Assinale a alternativa que apresenta uma situação que não se enquadra no disposto pelo artigo. A gente está falando aqui de liberdade, é livre, ó, liberdade, ó, intelectual, artística, científica e de comunicação, beleza? Independentemente de censura ou licença. Qual dessas alternativas aqui, gente? Qual dessas alternativas aqui não se enquadra em uma dessa liberdade de expressão? Discurso em praça pública em relação ao aborto, reunião de pessoas para defenderem o nudismo, exibição de música e canto religioso em via pública, pichação de monumento em praça pública ou exposição de escultura de órgãos sexuais. Perfeito. Gabarito aqui, ó. Letra D.
O gabarito aqui é letra D. Pichação em monumento, em praça pública, gente. Pichação não é a mesma coisa que grafitar, né? Grafitar você tem autorização ali para pintar o muro. Pichação, não, vai ser considerado no mínimo uma contravenção, viu? Quando não se configura crime, no mínimo uma contravenção. É, mas é o que eu falei no início, né? Para a prova você tem que relevar aí e marcar a questão e esquecer as outras alternativas. Galera, discurso em praça pública em relação ao aborto. Olha só, aqui não falou em fomentar o aborto, incentivar o aborto. Estou falando de discurso, é liberdade de expressão. A liberdade de expressão é isso. Por mais que a gente não concorde, tá bom? A pessoa tem esse direito de expressar a sua opinião. Expressar a sua opinião. E eu acho até interessante, gente, no campo das ideias, lógico, né? Quando eu falo aqui interessante, estou falando no campo das ideias. Até interessante a gente ouvir a opinião daquilo que a gente não concorda, para a gente realmente pegar as principais informações da ideia e fundamentar a nossa. Falou, eu não concordo por isso, isso e isso. Agora, se a gente não escuta a opinião e já vai omitindo lá um juízo de valor, como é que você vai criar a sua fundamentação? Olha só o que aconteceu num bairro judeu. Um bairro judeu, lá nos Estados Unidos, ele queria o melhor. Olha só que maluquice. Olha só que maluquice. Eu vou até ser bem aqui cirúrgico com as palavras para não ser cancelado na internet, tá bom? Não confundam aqui o que eu vou falar. Não foi nos Estados Unidos, não. Acho que foi num bairro judeu, não sei se foi na Alemanha. Na Alemanha. Tinha um cara que ele queria fazer uma caminhada pró-nazismo, né? Ele queria incentivar o nazismo. Ele queria fazer uma caminhada, né? Pró-nazismo, beleza? Pró-nazismo. E aí, o pessoal achou um absurdo aquilo ali. Não, não pode. O nazismo foi um ato criminoso que queria acabar com o judeu. E um advogado do bairro judeu, né, também judeu, ele falou o seguinte: não, ele tem direito à liberdade de expressão. A gente não pode proibir uma pessoa de se expressar, por mais que o protesto dele, por mais que essa caminhada dele seja uma caminhada absurda, desde que não haja crime, tá bom? O que você não pode é fomentar o nazismo, porque o nazismo, principalmente aqui, né, gente, no direito criminal, é vedado essa prática. Mas ele não estava praticando atos de nazismo e nem estava incentivando, ele só estava fazendo uma caminhada no campo das ideias com uma liberdade de expressão. Eu acho absurdo. Eu acho absurdo. Só que a liberdade de expressão é isso. Você tem a marcha da maconha. A marcha da maconha é um incentivo à pessoa fumar maconha? Na prática é. Mas eu tô falando no campo das ideias. Na teoria, a pessoa está ali fazendo um protesto porque ela quer que o poder público ele regulamente aquilo ali. Legalize, né? Não é isso que acontece? Então, no campo das ideias, por mais que seja, e aí esse judeu ele conseguiu apoiar para que o cara fizesse a liberdade de expressão. Beleza, você vai fazer sua liberdade de expressão, desde que não haja crimes, tá bom? O que não pode é fomentar crimes, mas você pode exercer sua liberdade de expressão. A gente vai pegar essas ideias suas ideias, até para confrontar, tá bom? Desde que fique no campo das ideias. Beleza? Bora fechar esse parênteses, que é um tema bem polêmico, para a gente não também se perder aqui nas ideias. Mas é isso, gente. A liberdade de expressão ela leva muito mais do que os nossos direitos, do que as nossas convicções. Ó, o que é que a gente vê hoje, né? Importante falar isso aqui até por conta de questões de redação. A gente vê hoje uma intolerância religiosa. Tem muitas religiões que são de matrizes africanas no Brasil. A gente vê muito disso daqui no Brasil. E aí o que acontece? Tem igrejas evangélicas, eu falo evangélica porque são a prática vem muito mais das igrejas evangélicas. Vão em terreiros, né, de candomblé, terreiros ali de cultos de matrizes africanas e vão lá, gente, e não deixam eles exercerem aquela liberdade de culto. Então veja, eu não posso querer impor a pessoa a fazer algo ou proibir de fazer algo que é assegurado constitucionalmente.
muitos casos de pastores indo em igrejas católicas e quebrando lá as imagens, né? Os santos. É um absurdo. Você quer exercer o seu culto, você tem esse direito, tá bom? Você tem esse direito. Agora, desde que você respeite também o direito de A, de B, de exercer o culto deles, de exercer a opinião deles, beleza? Show de bola, gente. Bora fechar esse parênteses aqui pra gente também não abrir muito o leque. Que a ideia aqui é só fazer uma reflexão para que vocês saibam que as questões de prova vai vir nesse sentido, beleza? Então vocês têm que marcar o X no lugar correto, que é o que interessa. Reunião de pessoas para defenderem o nudismo. Olha só, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Cada um com a sua escolha. Perfeito, Tamar. Exibição de música e canto religioso em via pública. Olha só, também uma liberdade de expressão. Exposição de escultura, veja, de órgãos sexuais. Gente, isso aqui era normal, né? Lá onde quem estuda a história da arte sabe que era normal, principalmente na Grécia, né? Escultura lá exibindo órgãos sexuais. Aquilo ali era considerado, é considerado ainda, né? Cultura, forma de expressão, liberdade de expressão. Então, tá dentro aqui da liberdade de expressão, da atividade intelectual. Lógico, gente. Lógico. Por exemplo, teve um teatro aí que colocou lá crianças para andar de mãos dadas com adultos, né? Que estavam ali despidos. Ali já tem um crime acontecendo ali, porque o ECA ele proíbe aquela conduta, beleza? Então já tem ali leis sendo violadas, aí não pode. Beleza? A criança tá naquela situação ali, o ECA veda, o ECA proíbe aquilo ali, colocar a criança em risco. Então, exposição de escultura, estátuas, tudo bem. Agora, criança tendo contato, aí já foge da regra. Gabarito, letra D. Questão 98. Vamos lá. A gente não viajar muito aqui também no campo das ideias. Né? Conforme dispõe a Constituição, a União possui poderes independentes e harmônicos entre si. Analise a alternativa que indica esses três poderes. Ó, são poderes, isso aqui está no artigo 2º da Constituição, são poderes independentes e harmônicos entre si. Letra B, né? Letra B, show de bola. Galera, essa questão aqui é bem tranquila. É uma questão considerada fácil, mas que está no edital de vocês. Vocês já leram o edital? Lá no edital tem bem assim, ó. Direito Constitucional, artigo 5º. Aí tem lá da polícia, das polícias, né? 144. E tem bem assim, ó. Os poderes constituídos. Então a gente tem que estudar. Tá bom? Eu tô trazendo na sequência aqui tudo que tá no edital, justamente para que a gente veja tudo. Então isso aqui tá no edital, ó, a independência dos poderes tá no edital dentro de constitucional e letra B é o gabarito. Poder executivo, legislativo e o poder judiciário. Lembrando que o judiciário não existe no município, né? A figura do poder judiciário no município não existe. Então trouxe aqui um esquemazinho também, né? Não sei se vai dar para vocês enxergarem, né? Quando a gente amplia aqui, ele acaba distorcendo. Mas vamos lá, função típica e função atípica dos poderes. Legislativo, ó, legislar, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do executivo. Então, essa é a função do legislativo. Agora, a função atípica, aquilo que foge à regra. Função atípica, ó, natureza executiva, ao dispor sobre a sua organização, ó, cargos, concedendo férias, licença aos servidores. Então, o legislativo está fazendo ali, ó, a função atípica de legislar ou de administrar. E natureza jurisdicional, quando o legislativo ele julga o presidente pelos crimes de responsabilidade, ele está exercendo a sua função atípica de jurisdicional. Poder executivo, função típica, ó, prática de atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração. Legislativo, galera, medida provisória. Quando o presidente cria uma medida provisória que tem força de lei, ele está nada mais e nada menos do que legislando. Jurisdicional, ó, recursos administrativos e recursos de defesas, né? Então, quando o Poder Executivo, ó, a gente sabe que dentro de legislação da PMSE, a gente vê que o último ato para julgamento das praças
é o governador. Então, o governador, quando ele vai julgar aquele recurso, ele está exercendo uma função atípica, né, do poder judiciário. O poder dele é executivo, ele tem que cuidar aí dos atos de chefia, atos de governo, atos da administração, que é a função para que ele serve, né, o executivo. Agora, de forma atípica, ele vai julgar recursos, criar medidas provisórias, então são funções atípicas do poder administrativo ou poder executivo. E o poder judiciário, a função primordial é julgar, né, mas de forma legislativa, ó, função atípica de legislar, criando seu regimento. Então, vamos lá, regimento do Tribunal de Justiça de Sergipe. Quem cria é o próprio tribunal. E aquilo ali tem força de lei, bom? Tem força de lei, ou seja, função atípica do Poder Judiciário. E executiva, ó, conceder licença, férias aos magistrados. A organização do Poder Judiciário é uma forma de atípica, né, do Poder Judiciário exercer ali o seu Poder Executivo. Beleza? Esquema aí para vocês, não esqueçam disso. Ó, outro tema que está na prova de vocês, que está no edital, é sobre a polícia, né? O artigo 144 tem previsão no edital. Eu tenho certeza que vai ter uma questão aí referente ao artigo 144 da Constituição. De acordo com o 144, as funções de polícia judiciária da União são exercidas exclusivamente pelas Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal ou Polícias Civis. E aí, gente, gabarito A, B, C ou D? Perfeito, ó, Lavinha já matou a charada aqui, ó, letra A, Itamar também, letra A, perfeito. Quando eu falo em âmbito federal, aqui fala, ó, da União, então só pode ser a Polícia Federal. Galera, bora revisar rapidinho aqui os ciclos de polícia, ó, não trouxe também, bora revisar aqui, ó. Você tem, ó, o tema é ciclos de polícia. Vamos lá, você tem, por exemplo, a polícia judiciária, e você tem a polícia administrativa. Polícia judiciária e polícia administrativa. Vou tentar passar um traço aqui. Pronto. Olha só, polícia judiciária. A gente tem a polícia judiciária dos estados, que é a polícia civil, e a polícia da União, né? Polícia Judiciária da União, que é a Polícia Federal. Polícia Administrativa dos Estados, Polícia Militar. Da União, Polícia Rodoviária Federal. Tem também a PFF, né? Polícia Rodoviária, ou melhor, Ferroviária Federal. Tá já em extinção esse cargo aqui, viu? Tá quase em extinção. Aí você tem aqui as características principais da Polícia Judiciária. Ela é uma polícia ostensiva ou preventiva? Ela é uma polícia ostensiva ou preventiva? Nenhum dos dois, né, gente? Nenhum dos dois. Ela é uma polícia repressiva. Ela é uma polícia repressiva. Preventiva e ostensiva é aqui, ó, polícia administrativa. Preventiva, a polícia militar, a presença da polícia militar é para evitar que os crimes aconteçam. Para que você fique lá numa praça pública, liga o giroflex, a polícia plotada. É por isso que você vai usar farda. Quando você entrar na polícia militar, você vai usar farda. É a ostensividade, o armamento, para que todos vejam. Então, a presença da polícia é para evitar que o crime aconteça. É por isso que ela possui característica de ser polícia ostensiva.
Já a Polícia Civil, ela tem que ser discreta, ela é repressiva, ela é investigativa, ó. Investigativa. Ela só vai atuar depois que o crime aconteceu, beleza? Polícia repressiva. No meu último plantão, galera, trabalhei 2 dias seguidos. Cheguei ontem, viu? Só para vocês descansarem aí rapidinho. Trabalhei ontem. Ontem não, trabalhei quinta e sexta. Né? Trabalhei quinta e sexta, cheguei ontem. Aí, na madrugada de sexta para sábado, teve 2 ocorrências de madrugada. Bom, primeiro dia, normal. Segundo dia, 2 ocorrências de madrugada. E uma das ocorrências era para ficar seguindo um celular. O rapaz, ele, 2 horas da manhã, ele abriu a porta da casa dele para dar água. Viu? Olha que desculpa. É que ele acha que a polícia é besta, né? Que a polícia vai acreditar nessas besteiras, né? Ele falou que o cara passou na rua pedindo água. 2 horas da manhã, pedindo água. Ele abriu a porta, deu água pro cara. Sargento padrão. Depois eu conto as histórias disso aí, né, gente? Essa história só pode ser contada pessoalmente. Aqui não pode deixar registrado isso daqui. Ó, essas histórias são engraçadas. O sargento padrão que eu trabalho. Sargento aí fora da curva. Faz tudo errado. E aí, 2 horas da manhã, o cara disse que foi dar água pro cara. E aí, na hora que ele foi guardar água na geladeira, que ele subiu a escada, o cara pegou o celular, subtraiu e abriu. Furto mediante fraude, né? Furto ali mediante abuso de confiança. Mediante fraude, né? Despistou ali a coisa. Quando ele deu as costas, ele foi lá e subtraiu o celular. É diferente de estelionato, né? Estelionato, eu induzo você ao erro e você me entrega o celular. Nesse caso, foi um furto mediante fraude. 2 horas da manhã, né? Beleza. Aí tá o cara lá com o rastreador do celular, acompanhando as ruas, pra gente seguir. Beleza? Tem flagrante? Tem flagrante. Ainda tá ali, né? A gente pode iniciar a perseguição, que tem um flagrante. Só que o cara fez um boletim de ocorrência. Gente, boletim de ocorrência, a civil já tem o que investigar. Ah, sabe o que foi que a civil falou? Ligou pra gente e falou bem assim, ó, flagrante é com vocês. Flagrante não é com a gente. Eu realmente. Flagrante está acontecendo, é a polícia militar, mas nada impede que vocês iniciem as investigações. Aí você acha que a polícia civil, 2 horas da manhã, vai estar investigando alguma coisa? Já tem um boletim. Já tem um boletim lá de ocorrência, que eles registraram o boletim de ocorrência. Tem a pista de onde é que está a localização. A polícia civil não poderia ir lá também e fazer o flagrante? Fazer a apreensão? Poderia. O flagrante, gente, é para qualquer órgão, tá bom? Qualquer do povo pode e as polícias devem. A polícia militar deveria atuar nesse caso? Sim, e a gente foi. Saiu de madrugada aí, rastreando, ó. E pior que aquele negócio não marca certo, né? Fica marcando errado. Tá em uma rua, de repente já tá na outra. E tá a gente lá de madrugada, mais de 2 horas da manhã, atrás de um celular para rastreado. Enquanto a Polícia Civil diz que é competência da militar. E aí ficou um jogando pro outro. Falou, não, vocês também têm competência. Flagrante está acontecendo. Vocês podem lá, inclusive, solucionar o caso antes, né, que cresça aí uma repercussão maior. Mas enfim, vocês vão saber o que é isso na prática. Quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão ver o que é empurra-porra de competência. Galera, então é isso, ó. Polícia Federal é a polícia judiciária na União, beleza? Polícia Judiciária da União. Toma cuidado. Se perguntar, a Polícia Judiciária pertence a qual poder? A Polícia Judiciária pertence ao Poder Executivo. Bom, ó, Poder Executivo. A gente estudou no bloco passado, poderes, ó, Legislativo. Qual é a polícia do Poder Legislativo? A gente tem a Polícia Legislativa, né? Câmara e Senado. Do Poder Executivo, galera, Polícia Militar e Polícia Civil, ó, Poder Executivo. E Poder Judiciário, a gente tem agora um novo cargo, ó, Agente de Polícia Judicial, beleza? Para não confundir, Polícia Judiciária pertence ao Poder Executivo e não ao Poder Judiciário. Beleza? Bora para a questão de número 100. Questão de número 100. Em caso de impedimento do presidente da República e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência. Galera, ordem sucessória
para assumir a presidência em casos de impedimento ou vacância do presidente e do vice. Quais são aí a sequência? Ó, Lavinha já botou letra A. Itamar, letra A. Perfeito. Perfeito. Gabarito aqui, letra A. A ordem de sucessão, em caso de vacância do presidente e do vice, ou em caso de vacância do presidente, cargo vago ou impedimento, quem assume é o vice-presidente. Mas se os dois cargos forem vagos, se os dois cargos forem vagos, na sequência, gente, ó, Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Aí você faz assim, ó. C. Depois, Senado Federal. Ó, S. E depois, Supremo Tribunal. Ó, Supremo Tribunal. STF. Beleza? Câmara dos Deputados, Senado Federal e STF. A ordem é essa. Professor, como é que eu faço para poder memorizar a ordem correta? Gente, a prioridade das letras. Qual é a primeira letra do alfabeto? Ó, letra C e D. Câmara dos Deputados. Na sequência, o Senado, ó, o S tá aqui. E o F vem antes. Então, Senado Federal. ST, ó, o T é a última palavra. Então, na ordem aqui, ó, na ordem das letras do alfabeto, a primeira vai ser Câmara dos Deputados. Ó, deixa eu ver se eu botei esse esquema aqui. Não botei. Pequei em várias fundamentações, gente. Eu deixo para falar, aí acabo não colocando também, né? Que eu acho que a fala aqui você presta mais atenção. Vamos lá. Câmara dos Deputados. C e D. Primeira letra do alfabeto. Na sequência vem o C. Ó, a questão vai colocar para você, ó, Câmara dos Deputados, Senado Federal e STF. O que você precisa é organizar a ordem. Então você lembra do alfabeto. Primeira letra, CD, Câmara dos Deputados. Segunda letra, gente, o S está nas duas, ó, o S está aqui e o S está aqui também. Mas o F vem antes, então SF, Senado Federal. Senado Federal vem antes, né? Na sequência, ó, primeira, segunda e a terceira, o ST, o STF. O F veio aqui, mas o T tá primeiro. Então a terceira ordem, ó, STF, beleza? ST, né? Para você lembrar. Então, CD, SF e STF. Lembra aí da ordem, né, da sequência do alfabeto, para você não esquecer. Gente, parece bobagem, mas vamos lá. Você está fazendo uma prova, você está com os nervos à flor da pele. Você já se esforçou tanto nessa reta final. Você está cansado, é normal, o seu corpo já não aguenta mais. Você quer dormir, ó. Domingo, gente, domingo, todo mundo aqui, eu tenho certeza, queria estar dormindo até mais tarde. Todo mundo aqui, a não ser que você tenha uma rotina de acordar cedo, né? Mas todo mundo aqui queria dormir até mais tarde. Eu queria dormir até mais tarde. Tá bom? Eu cheguei ontem em casa do serviço, cheguei aqui quase 3 horas da tarde. Aí almocei 3 horas da tarde. Aí fui dar uma corrida lá no Parque da Sementeira, às 17 horas, né? A mulher chamou, não quis dizer não. Aliás, a gente não tem essa opção, né? De escolher. É sim, sim. A gente foi, mesmo cansado. Ainda fui comprar, fazer feira, comprar comida, né? Repor aqui a feira, né? Esqueci agora o que ia falar. E ainda tem que fazer a comida do cachorro, de tarde, né? Tem que preparar material aqui. Tem um monte de coisa pra fazer hoje. Tem que gravar, tem que preparar material. De noite eu tenho já outro compromisso. Milhões de coisas. Mas eu tô aqui porque eu assumi esse compromisso com vocês. O combinado era de manhã, então, salvo os 2 últimos encontros aí, porque realmente não teve jeito. Eu cheguei aqui em casa meio-dia. Então hoje a gente priorizou fazer o horário de manhã. É bom que vocês ficam com a tarde livre, né? A noite livre. Mas, professor, eu sei que é puxado para mim. Imagine para vocês que já estão fazendo isso todos os dias. Eu sei que é cansativo.
Eu sei que tem gente que tem uma rotina muito mais pesada de trabalho. Mas, gente, é isso. A vida é assim, entendeu? A vida é assim. Ela requer muito sacrifício, né? Para que vocês consigam. Não existe ser aprovado em concurso público sem ter esse sacrifício. Sem ter aí esse abrir mão, né? Esse abrir mão aí. Para que vocês consigam realmente conquistar. Eu quero muito que todos sejam aprovados, né? A galera que está aqui, os meus alunos. A gente quer muito. Mas isso aí vai ser individual, vai ser o dia a dia, a escolha de vocês aí individual, aquilo que você está disposto a abrir mão. É cansativo? É, mas no final, gente, vale a pena, entendeu? Vale a pena. Eu tenho certeza que no final dessa aula, e assim espero, vocês vão falar bem assim, pô, valeu a pena ter acordado mais cedo, agreguei ali conhecimento, né? Tive ali informações a mais que vão ser aproveitadas na minha prova, né? E a ideia é justamente essa, beleza? Então vale a pena esse sacrifício, é por isso que a gente acorda cedo e vem para cá realmente para que dê certo, né? Para que dê certo. Gabarito aqui, letra A.